Eu quero compartilhar sobre um tema nessa noite, que é mantendo a esperança no meio do caos. Até porque nós estamos realmente passando por uma grande turbulência. O ano de 2020 tem sido, sem dúvida, um dos anos mais difíceis que já se viu. Na verdade, mal começou o ano e o desejo do nosso coração é que ele já termine logo. Essa é a grande verdade. Tudo isso porque nós temos testemunhado aí tragédias e mortes e tantas outras situações que são, no mínimo, desanimadoras, não é? A sensação desse caos é de desesperança geral. Acredito que você que nos assiste também compartilha desse mesmo sentimento. Mas eu quero liberar uma palavra bíblica e começar dizendo que há esperança para todos nós. Mesmo no meio desse caos, há esperança para nós. Por que que há esperança para nós? Porque nós servimos e adoramos a um Deus que tudo pode. Mas é bem verdade que é um grande desafio e manter a esperança nessas circunstâncias não é nada fácil. Porque cada vez que nós acordamos, nós já nos deparamos com alguma notícia ruim. Você acorda, você já pega, se você pega o seu celular e abre os grupos de WhatsApp, você já tem vídeos ali, já tem fotos, já tem notícias ali ruins. E mesmo com todas essas notícias ruins, é extremamente necessário que nós nos voltemos para as Escrituras, para a Palavra de Deus, para que nós possamos então encontrar ânimo no meio de tudo isso. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 6, e nos versículos 18 e 19, ele nos diz as seguintes palavras. Hebreus capítulo 6, os versos 18 e 19. Acredito que dá para você acompanhar em casa os textos que vão aparecendo aí no telão. Ele diz assim: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Na verdade, do 18 até o 20. Então aqui o autor da carta aos Hebreus, ele declara que a esperança é a âncora da alma. E eu acredito que todos nós sabemos o que é uma âncora. Até uma criança sabe o que é uma âncora. Aquele instrumento náutico de ferro, de aço, pesado, que as embarcações, em especial os navios, eles usam com o objetivo de que o navio fique estabilizado, seja no momento que ele fica ancorado no porto, ou seja, até mesmo no momento que ele estiver passando por alguma tempestade. Então, aquela âncora, ela vai ser lançada e ela vai ficar presa no fundo do mar, nas rochas,
no lodo ou até mesmo na areia e vai ficar fixado ali temporariamente. Esse instrumento, ele representa segurança, exatamente porque ele estabiliza as embarcações em alto mar em tempos de tempestade. Vou repetir, a âncora serve para estabilizar as embarcações no meio das tempestades. E se o autor da carta aos Hebreus está dizendo que a esperança é a âncora da alma, então isso significa que a esperança no nosso coração irá nos manter estabilizados no meio das tempestades que nós estamos enfrentando, no meio do caos que nós estamos. A esperança, ela vai nos sustentar. Nós temos uma âncora na nossa alma que se chama esperança. Porém, essa esperança, para que ela possa ter essa função de segurança, de estabilidade para nossas emoções, ela só vai ser eficaz se essa esperança estiver em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa rocha eterna. Se a nossa esperança estiver em Cristo, então nós, mesmo estando no meio de todo esse caos e de toda essa tempestade, nós nos manteremos estáveis, seguros e confortáveis, mesmo diante de tudo isso que está acontecendo. O Senhor vai nos sustentar. Então é uma metáfora que o autor da carta aos Hebreus usa para nos ensinar a nós não permitirmos que o desespero entre na nossa vida, para que não deixemos que a nossa alma ela venha a ficar aflita de tal maneira ao ponto de nós não podermos controlar as nossas emoções. O apóstolo Paulo, ele fala aos Tessalonicenses que os que não têm esperança, eles se entristecem. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, aqueles que perdem a esperança, automaticamente, eles vão ser invadidos pela tristeza. Provérbios capítulo 14, o versículo 32, diz que o justo até na morte, ele tem esperança. Provérbios 14, versículo 32. Pela sua malícia é derrubado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. Por qual razão o justo tem esperança mesmo na morte? Porque a nossa esperança e a nossa confiança, ela não está só resumida a essa terra, a esse plano natural, a esse plano terrestre. A nossa esperança, ela vai para além da eternidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz exatamente isso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, aqueles que colocam a sua confiança e que a sua esperança está apenas nesse nível terreno, essas pessoas nesse exato momento, por conta dessas catástrofes que estão acontecendo, de tantas mortes e de tantas coisas ruins, elas estão a ponto de surtar, de tão aflitas que estão, de tão assustadas que estão. Mas aqueles que têm colocado a sua confiança em Cristo, esses estão nesse momento crendo que tudo isso vai passar e que nós iremos cantar o hino da nossa vitória. Eu não vejo a hora
de nós nos reunirmos na casa de Deus para realizarmos um grande culto de ações de graças ao nosso Deus pelos livramentos e por Ele nos permitir nós voltarmos a congregar o povo de Deus na casa dele. Então, por mais nebuloso, escuro e sombrio que esse momento seja, mantenha a sua esperança em Cristo. Mantenha o seu coração cheio de esperança, porque será a âncora da sua alma. E por causa dessa esperança como âncora na sua alma, você vai poder consolidar e ajudar aqueles mais fracos, aqueles que já estão à beira da loucura, aqueles que estão completamente aflitos nessa hora. Então mantenha a sua fé e a sua esperança em Cristo. Eu tenho estudado esses dias e lido bastante o livro chamado Lamentações, que foi escrito pelo profeta Jeremias. E é claro que para alguém escrever um livro com esse nome, ele estava presenciando muitas coisas tristes. Então ele escreveu um pequeno livro com apenas 5 capítulos, só, a grande maioria só lamentos, choro, não é? Aliás, o profeta Jeremias, ele ficou até famoso com o apelido de profeta chorão, porque ele presenciou a desgraça. Na geração dele, ele presenciou a desgraça em Jerusalém. Ele viu Jerusalém ser sitiada, ele viu Jerusalém ser destruída, ele viu crianças serem mortas, atiradas nas pedras, ele viu as virgens sendo violentadas, ele presenciou tudo o que você possa imaginar de mais terrível. Então ele parou para escrever um livro, e aí o título ficou como Lamentações de Jeremias. Mas ainda que ele tenha presenciado toda uma destruição na sua geração, e tantas mortes e ruína, ele conseguiu ali naquele meio receber uma inspiração de Deus para fazer algumas declarações incríveis e poderosas. Sendo que eu estou falando sobre esperança. Olha o que ele escreveu no capítulo 3 e no versículo 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Chegou um dia que Jeremias, ele vendo todo aquele sofrimento na sua terra, tantas pessoas sofrendo e morrendo, e tanta notícia ruim chegando, ele tomou uma decisão: eu não quero mais saber de notícia ruim, eu não quero mais receber áudio de gente falando coisa ruim, eu não quero mais receber vídeo no meu WhatsApp. Sabe o que Jeremias começou a fazer? Ele começou a bloquear um monte de gente negativa no Facebook dele. Ele começou a excluir um monte de gente negativa dos contatos de WhatsApp dele. E ele então decidiu se focar em uma única coisa, naquilo que poderia lhe dar esperança. Eu estou brincando aqui falando essas coisas em relação a Jeremias, porque nós sabemos que ele nem tinha acesso a essas coisas, mas nós que temos, estamos sendo bombardeados todos os dias por mensagens de texto, imagens, vídeos, áudios, de pessoas que estão morrendo, de pessoas que estão entubadas, de pessoas que estão sendo enterradas. Sabe, amados, são tantas mensagens que nós estamos recebendo, que chega um momento que você é contaminado, contagiado, não com o vírus corona, mas com a falta de esperança. Você começa a receber tanta notícia ruim, e aí você vai ligar a TV, só a misericórdia de Deus. Você liga a TV, só Jesus na causa, mas sempre foi assim. Agora só está um pouco mais avançado o nível de notícias ruins.
Tem tempos aí na mídia que falta escorrer sangue pelas bordas da TV. Se você pegar um jornal escrito, que pouca gente faz uso agora dessa ferramenta escrita, se você pegar um jornal impresso e você espremer, sangue escorre pelo jornal. Então estamos sendo bombardeados de notícias assim, porque a mídia, ela gosta de sensacionalismo, e uma parte bem grande da população gosta de ver desgraça. Inclusive muitos crentes. E aí você que me assiste, que é um cristão, e se for daqui da nossa igreja principalmente, ouça-me. O tempo que você está perdendo, ouvindo, recebendo e compartilhando notícias ruins, você deveria estar mergulhando na palavra de Deus e enchendo a tua alma daquilo que pode te dar esperança. Jeremias cansou de tanta notícia ruim e disse para ele mesmo: sabe o que eu vou fazer agora? Eu quero trazer à minha memória aquilo que me pode dar esperança. E aí ele, na sequência, a partir do versículo 22, ele começa a mudar um pouco o teor do livro que ele estava escrevendo, e ele já começa dizendo o seguinte, Lamentações 3, do 22 ao 26. Olha o que ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Quando ele começa a buscar algo que pode lhe dar esperança, a primeira coisa que ele lembra, que Deus é misericordioso. Segunda coisa que ele lembra, que Deus é fiel. Ele diz, grande é a tua fidelidade. Terceira coisa que ele lembra, que o Senhor é a porção da alma, da vida. A porção dele é o Senhor. E ele começa então a fazer declarações, usando a palavra na expressão daquilo que Deus representa para ele e que deve representar para mim e para você. Aí ele lembra que o Senhor é bom, mas é bom para quem? Para aqueles que esperam nele, por ele, que confiam nele, para aqueles que buscam a presença dele, para a alma que busca a presença dele. Eu vou repetir aqui, ó. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Ou seja, não ficar propagando o mal, tudo que você ouve, tudo que você vê, e você vai e começa a compartilhar. E tem pessoas que nós sabemos que elas estão fragilizadas emocionalmente nesse momento. Fragilizadas nesse momento. E nós não podemos acabar de uma vez com a estrutura emocional dessas pessoas. Elas já estão fragilizadas, aí você não tem o que fazer, você pega e você manda um vídeo de um monte de gente morta dentro do hospital. Aquela pessoa que está fragilizada, ela já começa a se imaginar naquela situação ali, ela já começa a se imaginar morrendo, ela já começa a ter dificuldade para dormir, de se alimentar, e aí você acaba por ser um porta-voz daquilo que é maligno. E a igreja não foi estabelecida na terra para sermos porta-vozes daquilo que é ruim, daquilo que é mal. Como igreja, nós temos que ser a boca de Deus na terra e liberar vida e profetizar vida. E é por essa razão que eu estou aqui nessa noite para dizer que Deus é vida e que Ele está derramando vida sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre essa cidade, e aonde essa mensagem estiver chegando,
Deus é Deus de vida, e Deus é Deus de vivos e não de mortos, e Ele vai derramar vida sobre a tua casa. Se você crê, se expresse em nome de Jesus e receba essa palavra. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Lembre-se daquilo que pode trazer esperança ao teu coração.